Doar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. A gente agradece a cada um pela presença, pelo apoio, pela amizade, pelo carinho. Bem, hoje eu não ia fazer nenhuma gravação com vocês, não ia entrar no ar. Caríssimos e caríssimas, a gente... o corre-corre da vida, né? Então a gente está tendo um pouco de dificuldade até para poder parar, rezar, meditar. Mas conseguimos um tempinho aqui, então vamos bater um papinho. Primeiro, eu estou aqui lembrando que está na internet um vídeo do senador Cleitinho de Minas Gerais falando de uma PEC que o STF autorizou, um projeto de lei, uma emenda constitucional, em que transforma fuzil em ferramenta para traficante. Acho interessante que o camarada pega a matéria e sai jogando no ar, provocando fake news, e não se pergunta se aquilo é fato ou fake. Apenas sai colocando e postando e propagando. E o pior é isso, encontra quem acredite nisso e quem compartilhe também. E estão compartilhando na internet. Então, quando a gente fala, o STF está julgando isso, para a gente ter controle sobre a rede, no caso de quem é culpado por botar mentiras em rede social, e aí fica as big techs, o youtuber, né, o Facebook, o Instagram e também o WhatsApp e o Telegram dizendo, não é bem isso, a gente não pode fazer nada, a liberdade de expressão existe. Senhores, a liberdade de expressão ela não pode ser a liberdade de cometer crimes ou a liberdade de propagar mentiras. Então, a gente fica indignado em ter que voltar nesse assunto, que já falamos 1000 vezes, já mais de 1000 vezes, desde 2012, quando entrei aqui na rede social, para a gente poder compartilhar alguma coisa, e desde 2016 que a gente faz uma sala diária, ficamos parados só 1 ano e pouco, e talvez eu fique parado mais 1 ano, talvez ano que vem eu tire uma licença desse nosso ministério aqui, até por questões de necessidade, a gente vai ter que dar um tempo. E a gente sabe que é complicado a gente entrar nesse assunto sempre e as pessoas duvidarem. Recentemente, um amigo nosso, né, hoje mesmo, quase agora mesmo, mandou para mim que tem focos de dengue acontecendo e a culpa é do governo do PT. O combate da dengue é a nível de município, pelo menos é que eu sei. E também os estados onde está tendo mais número de mosquito da dengue é nos estados que tem governos bolsonaristas. É isso mesmo. São Paulo é um deles. E também aquela famosa postagem que estão colocando em que Donald vai dar uma chance para o Pateta aqui no Brasil. O Donald vai resolver o problema do Pateta, que o Pateta está aí, né, inelegível, e eles dizem que o Donald vai resolver o problema do Pateta, vai dar para o Pateta uma chance, né, para ele ser reeleito em 2026. Senhores, a gente fica preocupado quando patriotas, se dizem patriotas, pedem apoio à força estrangeira para fazer valer a sua vontade. Aonde está o amor pátrio nesse caso? No embaixo do coturno, para quem é militar? Está onde esse patriotismo? Bem, deixa quieto. E lembrando que ontem foi o final do Campeonato Brasileiro, o Botafogo derrotou o meu São Paulo por 2-1, meu São Paulo não teve a capacidade de encerrar o campeonato sendo vitorioso, né? O Fluminense quase caiu, mas quem quer novidade, né? Não tem novidade nisso não, o Fluminense todo ano ele vai lá visitar a zona de rebaixamento, fica lá um pouquinho e sai quase no final. O Vasco, mesma coisa, o Vasco vai lá, dá uma descida, dá uma dançada, e às vezes desce. Às vezes desce. E aí começa por aí. Vamos nós para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é um dos evangelhos mais bonitos da história que a gente possa ler. Aqui eu destaco sempre alguns fatores. Um fator que eu destaco é a amizade.
Amigo é aquele que leva o outro para encontrar-se com Jesus. O amigo não leva o outro para a droga, o amigo não leva o outro para a perdição, não leva o outro para o pecado, mas para a salvação. Então, os amigos desse cidadão que ele encontrava-se acamado, encontrava-se no pecado, né? E no pecado grave, né? Porque ele estava paralítico. E nós temos consciência nesse período de advento que o pecado nos paralisa. O pecado nos impede de encontrar a salvação. O pecado nos impede de encontrar o caminho de volta para casa. E aí esse homem estava paralisado pelo pecado, e nós sabemos, naquele contexto histórico, que tudo enquanto era doença que qualquer pessoa tinha, era colocado como uma condição por causa do pecado. E esse cidadão, esse homem que estava acamado, teve que entrar pelo teto. Ou seja, a cena bem tosca de imaginar. Imagina só você subindo uma escada com um homem vamos dizer assim, acamado, e abrir o teto para descer, parafusar, fazer barulho. Será que ninguém percebeu o barulho, o risco que é? Porque a casa em Israel, e aí fica bem claro isso, a casa era às vezes feita em altos e baixos, entendeu? E certamente, imagina só, tá um montão de gente reunido num espaço e começa um barulho no teto, porque para tirar a telha ou tirar a laje, tirar o telhado, tem que fazer barulho. Imagina o susto que foi. Então, tem texto que a gente vai ler na Bíblia, a gente lê ele assim, muito assim, com a imagem, com a imaginação infantil ou de criança, e vai ver que é meio complicado, né? Se a gente for analisar com a racionalidade de adulto. Essa figura de tirar ele do céu, botar ele pelo teto, simboliza que às vezes nós, em nossa soberba, nós, em nossas vantagens, nos achamos senhores da história, pensamos que somos senhores de tudo, e no fim da história, a gente é apenas pecadores em nossos pecados. E é preciso que alguns amigos, bons amigos, nos façam descer. E para que nós nos reconheçamos pecadores. E Jesus, quando diz que teu pecado está perdoado, ele dá a entender que o pecado, sim, é um mal que paralisa. Naquele contexto histórico onde tudo o que acontecia era do demônio, pois, na verdade, não existe religião ruim. Existem pessoas nas religiões que fazem o mal. O evangelho de hoje nos revela um Deus profundamente tomado pela vontade de perdoar, de tirar a humanidade da paralisia, de trazer a humanidade para a realidade que nós vivemos. Por isso o evangelho de hoje nos ajuda a pensar em quem somos nós, o que nós estamos fazendo em nossa história de vida, quem somos nós em nossa caminhada e por que nós não estamos agindo de acordo com a nossa realidade. Que possamos nós não ficarmos paralisados pelo pecado, que possamos ser bons amigos, levando o nosso irmão, a nossa irmã, aquele que nós amamos até Jesus, para que seja superada a paralisia. Deus nos ajude e nos abençoe. Eu sou Daniel Nonato. Quanto mal eu te causei, como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão.